Sala da Consciência. TCC e neurociência para transformar sua rotina. Olá, pessoas! Estamos começando mais um episódio da Sala da Consciência. Eu sou o Bruno Elber, eu sou a sua voz, a voz da sua consciência aqui na nossa sala. E hoje vamos falar sobre um tema muito legal. Aquela frase que todos nós falamos. Acho que dá para esperar 5 minutos, né? Não, acho que dá para deixar para amanhã. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse universo tão fantástico do deixa para depois. Oi, pessoal. Eu sou a Daniela Araújo, sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Hoje a gente vai falar um pouquinho com mais profundidade sobre o que vem, por trás de algo que costumamos fazer com uma certa frequência, Vamos conversar um pouco sobre a procrastinação, que acaba sendo um comportamento muito mais emocional do que racional. A procrastinação não é falta de vontade. É o seu cérebro buscando um alívio momentâneo para evitar o desconforto de uma tarefa. Dani, vamos lá. Eu tenho uma coisa aqui, principalmente de manhã, quando meu celular desperta, eu penso em todas as coisas que eu tenho para fazer, e a primeira coisa que eu faço, em vez de levantar da cama, é ativar a soneca. E aí eu penso em tudo que eu tenho pra fazer e eu penso, acho que dá pra esperar 10 minutinhos. E às vezes esses 10 minutinhos viram 20, 30 e ali vai. E outras coisas também ao longo do dia. O que é isso, Dani? Bruno, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. A gente tá falando aí da procrastinação. Algumas pessoas costumam pensar que é falta de força de vontade, que, eu não tô afim, deixa pra lá, ou esperar só mais um pouquinho, Mas na verdade ela acaba sendo uma estratégia. É uma estratégia disfuncional, do cérebro para lidar com esse desconforto de ter que realizar as atividades, as obrigações, de cumprir as responsabilidades. Nosso cérebro, ele costuma tentar evitar aquilo que gera tensão, desgaste, ansiedade, medo de errar e acaba escolhendo alívio momentâneo. Então é literalmente aquele momento que a gente tem um documento para eu começar a escrever, tem alguma coisa importante para eu começar a fazer e a gente pensa em 1000 desculpas, 1000 coisas para dizer, tipo assim, não dá para começar agora, vou ter que começar mais tarde. E o mais tarde que nunca chega? Exatamente isso. A pessoa ela acaba tentando evitar lidar com essas responsabilidades por conta do desgaste que gera, por conta da ansiedade, por conta de se preocupar mesmo, de fato, com tudo que precisa ser feito. E aí o caminho mais adequado, mais confortável, para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Fugir, a gente acaba evitando e indo de encontro com coisas que acabam gerando mais conforto pra gente, Mas isso acaba indo diretamente com o nosso sistema de recompensa. Como funciona, assim? Você evita aquela situação que te gera, assim, um desconforto. E aí vem aquele, a gente já falou dele em outros momentos, Um neurotransmissor chamado dopamina, que te dá aquela sensação de prazer, você se sente confortável. E aí a dopamina entra, libera essa satisfação para você, só que de certa forma acaba sendo disfuncional porque ela acaba sendo um reforço negativo, E aí você adia o que precisa ser feito. Só que é um alívio momentâneo. E aí depois, na sequência, você acaba se sentindo culpado pelo fato de ter adiado aquilo que precisava ser feito. E aí gera mais ansiedade e a gente fica nesse ciclo infinito, A dopamina ela é um hormônio que ao mesmo tempo que ela traz tanta coisinha legal pra gente, ela resolve sacanear legal também o ser humano, E aí vem um ponto interessante, Dani. Por que o cérebro faz isso? Porque não é intencional, a gente não faz isso por querer. Isso tem alguma a ver com algum outro
neurotransmissor? Isso tem algo a ver com alguma outra característica do nosso cérebro? Então, como é que funciona? O nosso sistema, o nosso organismo, né? Ele libera dopamina nessa intenção de te trazer aquele prazer, aquele alívio momentâneo. E geralmente o nosso organismo ele se sabota por conta das nossas crenças centrais, né? Aqui dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente parte desse princípio, né? De que existem crenças, existem esquemas internos, aí é o processo de construção de vida mesmo, né? Que você tem crenças disfuncionais sobre você. Então, o fato de você adiar, eventualmente, dependendo da situação, acaba confirmando aquelas crenças que você tem sobre você mesmo. E isso acontece mesmo de forma inconsciente. Então, por exemplo, Bruno, você tem alguma insegurança sobre você ser bom o suficiente ou você ser bom bastante. E aí você tem uma apresentação, uma reunião de trabalho que é extremamente importante, que vai definir a sua carreira, que seja. E aí você precisa, né, preparar o script para fazer essa apresentação, só que você se sente tão ansioso, tão preocupado e de forma inconsciente acreditando que você não é bom o suficiente, que você acaba adiando essa tarefa. E aí o nosso sistema, na intenção no nosso organismo, na intenção de proteger a gente, ele acaba fazendo isso. A gente adia para a gente não ir de encontro com essas crenças que temos sobre nós mesmos. E um detalhe curioso, que eu sempre vi, assim, crenças limitantes, né, em muitos textos de autoajuda e afins. E eu sempre achei que isso era um papo, uma conversa bem aleatória. E você falando agora, eu percebi que crenças limitantes de fato existem cientificamente. Interessante saber disso. Sim, essas crenças elas existem e elas influenciam muito, de forma inconsciente, né? A gente não tem esse olhar. Por isso que o processo de psicoterapia é tão importante para você começar a refletir, ver o quanto essas crenças estruturadas, essas crenças enraizadas do nosso processo de construção de vida acaba de fato influenciando, né? Tem essas crenças sobre você mesmo, né? Inconscientes que acabam te sabotando e você acaba adiando coisas extremamente importantes para você não ir de encontro. E também tem experiências ou traumas que você viveu na sua vida, né? Vou trazer um exemplo. Uma paciente, ela trabalha como estagiária numa empresa e ela tem essa possibilidade de crescer na empresa, de ser efetivada, de ser promovida, enfim. E aí, no processo de psicoterapia, a gente trabalha justamente essa possibilidade desse crescimento. E a paciente fala, não, eu ainda não me sinto pronta, não me sinto boa o bastante, eu ainda preciso me desenvolver muito. E a gente fazendo, né, essa reflexão, mas calma, você trabalha tanto tempo, você já domina a sua área, por que não, né, você crescer, se desenvolver, mesmo porque você vai ter propriedade, enfim, da nova função que vai ser realizada quando você estiver vivendo o processo, né? Então você precisa vivenciar isso. E a pessoa fala que ainda não se sente pronta o suficiente para assumir a função. E aí, quando a gente vai buscando essas crenças, né? São crenças intermediárias e crenças nucleares. E eu pergunto assim, em algum momento, né? Você já teve algum tipo de limitação ou, enfim, de crítica de alguma figura de autoridade que tenha te marcado na sua vida? E aí a pessoa traz, né? Ah, sim, na época do colégio, os professores, eles me envergonharam, ou eles me chamavam de a mais lerda, ou eles me criticavam, enfim, né? Usavam jargões aí muito pejorativos, né? E aí a gente fazendo essas reflexões sobre as experiências que a pessoa tem, a gente entende que de certa forma ela acaba se sentindo insegura de será que eu realmente sou lerda? E aí ela evita crescer, evita se desenvolver, porque se porventura ela não acompanhar aquele ritmo, ela vai ter essa confirmação inconsciente daquilo que um dia disseram para ela. Entende, Aline? Eu acho incrível falar sobre isso. Eu percebo que a gente, quando tá lá na nossa infância, adolescência, ou às vezes até na vida adulta mesmo, a gente fica muito suscetível a opiniões de pessoas que estão no nosso convívio, seja pessoas
da nossa família, seja amigos que a gente gosta muito, seja um professor, alguém ali que tem como autoridade pra gente naquele momento. E esses pensamentos, eles se instalam na nossa mente, e como se fosse uma plaquinha que fosse adicionada no nosso cérebro piscando em nenhum fluorescente. Tipo, olha, você é isso, você é aquilo. Sim. E aquele neon piscando chega a um certo ponto que se torna uma verdade. Como se diz aquela velha frase, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Sim. Uhum. Por fim, no final de tudo isso, chegando num ponto que eu acho que é o pior de todos. E aí eu queria entender um pouco mais, Dani. A procrastinação é uma ferramenta, então, da autossabotagem? Sim. E é exatamente isso. Ela acaba sendo uma ferramenta. É uma ferramenta bem disfuncional, inclusive, e acaba sendo uma ferramenta da autossabotagem. É tipo uma proteção mesmo, mal adaptada. Em vez de enfrentar o medo, a pessoa ela costuma fugir. Aí o cérebro entende que essa fuga é uma vitória momentânea e o preço é a culpa e a autocrítica. E um ciclo sem fim, né, Bruno? Dani, você pode me dar exemplos de quando a gente se auto-sabota sem perceber? Porque a gente pensa que tá só adiando uma atividade. E como que eu posso perceber ali que eu estou me sabotando? Você pode me dar dicas práticas de como gatilhos que eu posso perceber, tipo assim, opa, acendeu aqui uma red flag, preciso de, prestar atenção no que tá acontecendo. Tem possibilidade disso? Claro. Deixa eu pensar aqui. Tá. Pensa num estudante que precisa escrever o TCC. Aí só de pensar nisso, ele sente ansiedade, fica muito mais ansioso, preocupado em como vai ser. E aí vem aqueles que chamamos de pensamentos automáticos. Se o trabalho ficar ruim? E se o orientador não gostar? Então ele acaba trocando, a responsabilidade de realizar, de estruturar e elaborar o TCC, e aí ele vai assistir um episódio de Netflix. Aí ele sente aquele alívio momentâneo. Mas aí depois voltamos com a culpa. Um outro exemplo, um profissional que precisa entregar algum relatório, começa a organizar a mesa, ao invés de entregar o relatório, vai organizar a mesa, checar e-mails, limpar desktop, e pensa que realmente tudo ali parece ser produtivo, mas na verdade acaba sendo a procrastinação, e muito bem disfarçada de produtividade. Você costuma fazer isso, Bruno? Olha, você falando aqui, eu tô pensando, eu acho que eu já fiz isso algumas boas vezes ainda. E é interessante justamente isso, tipo, o disfarce de produtividade. É tão ilusório, de certa forma, que até assusta. Até me deixa assustado. Me fala um pouco mais sobre isso, Dani, sobre essa questão de a gente ter a impressão de estar sendo super produtivo, sendo que na verdade a gente tá só se sabotando e cavando cada vez mais um buraco pra gente se esconder dentro dele. Uhum. É muito comum mesmo isso acontecer. O cérebro ele acaba buscando qualquer coisa que gere essa sensação de controle, essa sensação de prazer. E a terapia cognitivo-comportamental ela ajuda a perceber esses tipos de padrões e a gente substitui esses padrões que são inflexíveis, mal adaptativos, por processos mais funcionais, mais flexíveis, mais adaptativos. Então a gente pega pequenas ações e a gente troca, e vai substituindo e trazendo outros hábitos, pequenos hábitos para você começar a ter essa iniciativa e você deixar, essa procrastinação para lá. Então eu posso dizer que esse deixar para lá, nosso medo de fracassar, ele acaba sendo muito maior do que o nosso desejo de tentar, de conseguir. Na nossa balancinha, ela tá desregulada, ela tá descalibrada. E como a TCC, como a neurociência entra nessa história pra gente sair desse ciclo, pra gente conseguir se consertar nesse aspecto e parar de achar que estamos sendo super produtivos ou parar de ficar sentindo culpa por coisas que de fato não precisamos sentir.
Terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha em 3 frentes. Primeiro, a gente entra com um processo que chamamos aqui de psicoeducação. Então, a gente entende que a procrastinação não necessariamente é preguiça, mas ela acaba sendo um padrão emocional, né? Depois da psicoeducação, a gente explica sobre esse processo, como é que funciona. É como se eu estivesse fazendo isso agora com vocês, né? Tô psicoeducando por aqui. A gente entra com esse processo que chamamos de reestruturação cognitiva. Então, identificamos quais são os pensamentos automáticos, quais são as crenças intermediárias, as crenças centrais, e substituímos os pensamentos que são distorcidos, mal adaptativos, por pensamentos que podem ser mais funcionais para você lidar ali naquele momento. E aí, né, terapia cognitivo-comportamental. Então, entramos com reestruturação cognitiva e entramos com estratégias comportamentais de mudança. Criamos pequenas metas para começar a treinar o cérebro a associar essa ação, né, de fazer a recompensa. Então, de ser recompensado de uma forma justa e ok, né? Não de você ter uma recompensa se sabotando e continuando fazendo a manutenção desse ciclo, né? Bom, eu acho que já tá valendo aqui pra uma sessão de terapia completa, hein? Sei não. Só que não, né, Dani? Tipo, estar acompanhando como profissional é uma parte fundamental também do processo, né? De entendermos e aplicarmos personalizado para nossa dor, para o nosso sentimento, para o nosso momento, né? Processo individualizado é extremamente funcional porque você pega as suas experiências particulares de vida, né? Então são detalhes muito, muito, muito peculiares sobre o que você viveu, sobre quem você é, sobre as experiências que você teve, tanto negativas quanto positivas. E você fazer esse processo individual traz muito mais clareza de você desconstruir com mais assertividade quais são esses pensamentos automáticos com base na sua história de vida e fazer essa substituição e reestruturar cognitivamente e ativar comportamental. Ter a sua própria experiência na prática faz toda a diferença, né? Dani, 2 perguntas rápidas. Primeiro, qual que é seu arroba do Instagram para quem quiser te seguir aqui, os nossos ouvintes? Segundo, você tem como deixar dicas rápidas de como eu não procrastinar e eu parar de pensar que eu sou uma pessoa preguiçosa e principalmente parar de pensar que o meu colega de trabalho, que as pessoas à minha volta são pessoas preguiçosas, entender ali um pouco mais a realidade delas e quem sabe poder ajudá-las também a sair desse ciclo vicioso de prazer, culpa, ansiedade, prazer, ansiedade, culpa, prazer, culpa, ansiedade, prazer, culpa, ansiedade, prazer, ansiedade, culpa. @psico Daniele Araújo. É a primeira, né? Com 2 L? Não, um L só. E o segundo são dicas rápidas, né? Cognitivo, então, como eu falei, terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo, tomamos aí essa consciência agora. Cognitivamente falando, sabemos o que está acontecendo. Então, as dicas, elas vão diretamente para mudanças comportamentais. Vou trazer algumas. Deixa eu pensar numa que é muito boa, a técnica dos 5 minutos. E ao invés de você pensar se vai ou não fazer, ou pensar, você só começar, né? Você promete para si mesmo que você vai apenas começar por 5 minutos. O cérebro, ele entende, quando você começar por 5 minutos, ele vai entender que a tarefa já começou. E o difícil, ele não é continuar. O difícil é a gente dar o primeiro passo, o difícil é a gente começar. Mais dicas, né? Por favor. Vamos lá. Quero deixar de ser um procrastinador. Vamos quebrar grandes tarefas em microetapas. Por exemplo, em vez de você pensar, preciso organizar a casa inteira, e aí você falar, eu não vou organizar nada, você vai definir, hoje eu vou arrumar o armário da cozinha, apenas. Isso acaba reduzindo essa sobrecarga mental e essa sensação de incapacidade. Então acaba sendo assim um ponto importante de uma dica legal e funcional por aqui. Eu acho que eu vou trazer mais uma, né? Vou trazer mais uma dica.
Por favor. Vamos usar um método com tempo com compromisso. Marque um horário específico na sua agenda, como se fosse um compromisso com outra pessoa. Isso é bem legal e é bem funcional. Porque o nosso cérebro, ele costuma respeitar os compromissos externos muito mais do que as promessas internas. E geralmente funciona mesmo. Se você parar assim pra olhar em retrospectiva na vida, né? Nós tendemos a ser procrastinadores de um modo geral por tudo que a gente conversou agora. Mas quando a gente estipula prazos, a gente cumpre. Então, lembra da sua época de colégio? Tinha um trabalho para ser entregue no dia 5. Você fazia o trabalho no dia 4, às 23h59. Você fazia ele perfeitamente no dia 5 de manhã, você estava entregando ele. Então, a gente adia, mas quando tem esse prazo estipulado, a gente tende a cumprir o combinado. Então, quando o chefe pede algo com um prazo determinado, a gente deixa para a última hora, mas chega na última hora a gente faz e geralmente faz muito bem feito. Eu não deixava não pra fazer até as 23h59, Dani. E você deixou eu fazer de manhã, né? Exatamente. Às 6h01 da manhã eu concluía ele pra estar na escola às 7. E no final das contas a nota ainda era excelente, né, Bruna? Então, não sei porquê, que nem tinha GPT nessa época, mas era. Quando tem prazo estipulado, a gente cumpre. Funciona, é bem legal essa dica. Dani, e duas técnicas bem famosas que o pessoal fala muito, eu mesmo às vezes até tento aplicar um pouco no meu cotidiano. Eu queria saber se elas podem ajudar aqui dentro desse contexto. Primeiro, a técnica dos 2 minutos. Se você for levar 2 minutos para fazer uma atividade, já faz agora. Sim, funciona. Segundo, a técnica do Pomodoro, nossa famosa técnica do tomate. Elas podem me ajudar com a procrastinação, podem me ajudar a me sentir menos culpado com a preguiça. Elas podem ser alavancas para o meu cotidiano? Sem sombra de dúvidas. A dos 2 minutos para você fazer agora, você não tem tempo nem de pensar. Então foi justamente o que a gente conversou. Comportamental, mudança comportamental. Dá para fazer em 2 minutos, então eu só vou lá e faço. Então funciona muito. É do Pomodoro, você consegue ter um espaçamento, né? Você faz intervalos da tarefa que você está realizando. Quando você realiza essas pausas, você consegue recarregar, né? Você consegue respirar, enfim. Você consegue descansar. E o cérebro, ele trabalha muito melhor quando você tem esse foco total, mas acaba sendo em blocos espaçados, né? Então, é muito funcional também a técnica de Pomodoro. E vamos supor que tentei aplicar as técnicas, tentei aqui as nossas fabulosas dicas de Dani, e mesmo assim deu ruim, não deu certo. E fiz só metade do que eu precisava de fazer e já deu prazo. O que eu faço para me tentar aliviar um pouco esse sentimento de culpa e tentar mais uma vez? E sabe o que você pode fazer? Essa dica é muito boa, hein? Vem pra terapia comigo. Se essas dicas elas ainda não forem o suficientes, eu recomendo, em primeiro lugar, processo de psicoterapia individual para entender a particularidade do paciente e sem muita autocobrança em relação às coisas que precisam ser feitas, né? Porque a gente tende a enxergar de uma perspectiva muito mais negativa do que positiva, né? Então, no final do dia, ao invés de você focar naquilo que você não fez, é importante que você registre pelo menos uma coisa que você conseguiu fazer. Porque eu não tenho a menor dúvida que sim, uma coisa foi feita. Então, ao invés de você se preocupar ou se prender a essa ideia de que, nossa, eu não fiz mais uma vez, não foca, não se cobra tanto sobre aquilo que você não fez e registra uma coisa que você tenha feito. Chamamos de autoavaliação compassiva. E esse reforço positivo, ele acaba também ativando sistemas de recompensa. Só que dessa vez o sistema acaba sendo recompensado de uma forma muito mais saudável. De certa forma, então, todas essas dicas eu percebo que elas
nos ajudam a enganar o nosso cérebro, ter esse início para começar de fato colocar em prática o que a gente precisa e deixar de procrastinar, encarar ali a situação para deixar de ter culpa, deixar de ter ansiedade. E assim como a gente disse no episódio anterior, né, o importante é começar. O importante é começar um movimento, começar a buscar, porque aquela atividade, quando você começa, o seu cérebro começa a ter prazer, a nossa querida, extraordinária dopamina começa a circular solta ali para fazer a gente sentir prazer com a nossa atitude também. Então a gente engana o nosso cérebro para trocar ansiedade e culpa por prazer. É isso, Dani? Perfeito. Quando você compreende que está por trás desse comportamento, pode ser medo, pode ser insegurança, ansiedade, você começa a agir de uma forma muito mais consciente. Procrastinar, como a gente já conversou, é humano. Eu faço, você faz, todos de um modo geral. Mas a gente permanecer nesse ciclo acaba sendo uma escolha. E ela pode ser transformada com autocompaixão, com prática, com mudança, com consciência. Bom, Dani, então eu percebo que tudo isso que a gente conversou na nossa querida sala deixa muito claro que a procrastinação de fato não é preguiça. Procrastinação não é falta de vontade. Procrastinação é um mecanismo muito sofisticado até do nosso organismo, do nosso cérebro, para trazer mais prazer para o nosso dia a dia, trazer mais prazer, só que é um prazer que custa muito caro. Que é um prazer que ele vai aos poucos cobrando o seu preço, e esse preço cada vez fica uma parcelinha mais cara, cada vez fica uma situação mais complexa e que pode levar a gente aí num looping, num ciclo infinito de adiar, se cobrar, ter cobrança de pessoas à nossa volta, que aumenta a nossa culpa, e sendo que na verdade não é preguiça, não é nada disso, é simplesmente efeito, consequência de coisas, de crenças limitantes, de crenças desconstrutivas, de crenças que estão ali enraizadas no nosso eu, né? Enraizado no nosso cérebro de alguma forma. É justamente isso que você dividiu. Eu acredito que seria muito interessante a gente testar alguma dica hoje, que tal? Vamos testar aí uma técnica de mini hábito. Vamos pegar algo que você vem adiando e vamos se comprometer com 5 minutos hoje? Marca a gente nas redes. 5 minutos, não? 5 minutinhos? Eu acho que eu consigo. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo também conseguem. Sim, conseguem. E aí vai marcar a gente nas redes sociais, vai compartilhar aquilo que conseguiu começar. Porque esses pequenos passos, eles constroem grandes mudanças. Mais uma vez, agradecemos muito as pessoas que nos ouviram até aqui. Agradecemos muito você estar aqui na nossa sala, compartilhando desses momentos prazerosos de boa conversa, de autoconhecimento e descobrindo mecanismos científicos, em primeiro lugar, que levam a uma qualidade de vida maior, que levam a uma vida mais estável, tranquila e com certeza mais prazerosa, com a dopamina na hora da quantidade certa. É isso. Obrigada mais uma vez por hoje. Café para viagem. Para quebrar o ciclo da procrastinação, lembre-se destas chaves. 1. Não é preguiça, é defesa emocional. A procrastinação não é falta de vontade, é uma estratégia disfuncional do cérebro para lidar com o desconforto e o medo de errar. 2. Comece pela faísca, não pela fogueira. Prometa a si mesmo que vai começar por apenas 5 minutos. O cérebro entende que a tarefa já começou, vencendo a barreira mais difícil, que é o primeiro passo. 3. Defina microetapas, não montanhas. Reduza a sobrecarga mental quebrando tarefas grandes em partes pequenas e gerenciáveis. Isso diminui a sensação de incapacidade.
4. Crie um compromisso externo. Marque um horário específico na sua agenda, como se fosse uma reunião com outra pessoa. O cérebro tende a respeitar mais compromissos oficiais do que promessas internas. 5. Se falhar, foque no que foi feito. Pratique a autoavaliação compassiva. Em vez de focar no que não fez, registre uma coisa que você conseguiu fazer, religando o sistema de recompensa de forma saudável.